Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula aí, tá? Continuando nossa parte de progressão aritmética, tem um item que trata de interpolação aritmética, tá? A interpolação nada mais é do que inserir dados entre dois meios. Essa parte de interpolação, ela está na apostila nova de vocês, tá? Apostila número 2, tá? Está na apostila 2, página... Está na página... Na página 20, interpolação aritmética, tá bom? Esse assunto então está na página 20 da apostila 2, tá bom? Vocês fazem uma leitura aí, tá? E eu vou explicar aqui para vocês como acontece essa interpolação aritmética, tá? Interpolar nada mais é do que inserir meios entre dois termos, como se fosse essas duas canetas aqui, ó. Eu tenho essas canetas aqui na minha mão, então eu quero interpolar três canetas ao meio de duas, tá? Quero interpolar essas três canetas ao meio dessas duas aqui, tá? Elas não estão aqui, essas três, ó. Eu tenho um lápis e uma caneta e quero interpolar essas três no meio delas, tá bom? O que vai acontecer, ó? Tem um lápis, essa caneta aqui, interpolar essas três no meio, quer inserir, colocar no meio das duas canetas, tá? Bem tranquilo, não tem muito aqui definir interpolação aritmética, é mais prática mesmo. É como inserir entre números. Exemplo, interpolar 8 meios, já vamos partir logo para o primeiro exemplo. Interpolar 8 meios aritméticos entre 3 e 48. Então você tem o número 3, o número 48. Você vai interpolar 8 meios aritméticos. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai interpolar esses 8 meios. Esse 3 aqui é o nosso primeiro termo, o nosso A1. O A2 até o A8, até o A9 você não sabe. E o último termo é o A10, tá? A dica é o seguinte, a dica para se sair de uma questão dessa, após a interpolação, quando você descobrir a interpolação, você vai ver que a diferença entre o A3 e o A2 é a mesma coisa entre o A4 e o A3, entre o A5 e o A4, entre o A6 e o A5. Isso é o que? A razão, tá? Vai ser a nossa razão, tá? Então será sempre a mesma coisa, sempre o mesmo valor. E como nós vamos sair dessa? Então, teremos que fazer uso da fórmula do termo geral, que é o AN, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Que é o primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Tranquilo, tá? O que acontece? Neste exercício aqui, nós já conhecemos o primeiro termo e o último termo, certo? O que acontece? Vamos colocar o que? Vamos pegar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Quem é o AN? Seria o que? O décimo último termo, o A10, tá? O A1 mais n menos 1 vezes a razão. O n é o quê? O n são 10 termos, né? Porque são 8 termos para interpolar. O primeiro termo não é o nono. E o último termo, 10 termos. Então, nós temos 10 termos, certo? Então, que é o meu n, tá bom? São números de termos, tá? Aí que vem aqui, A10 é o 48, que é o último termo, que é igual a 1, que é o 3, mais o que não é número de termos, são 10 termos, 10 menos 1, 9 vezes a razão. Caiu numa equação do primeiro grau, bem tranquila, né? Pega esse 3, passo para lá, que é mais, vai passar para lá como menos, 48 menos 3, que é igual a 9 vezes a razão. Tá? Vezes a razão, aqui está multiplicando a razão. Tá? Aí 48 menos 3 deu 45. 45 igual a 9 vezes a razão. Então, está multiplicando, passo para lá dividindo. 45 dividido por 9 deu a razão 5. Logo, a nossa razão é 5. Logo, para encontrar os próximos termos, basta somar a razão a partir do primeiro termo. Eu sei que o primeiro termo vale 5, não é? O primeiro termo não vale 5? Então, tudo bem. Se o primeiro termo vale 5, quanto que vale o segundo termo? 5 mais 3 vai 8. Né? Então, o segundo termo vai ser quanto? Vai ser 8. Ó, 8. Vou botar aqui de outra caneta para poder visualizar bem, vai ficar legal. 8. 8, certo? 8 mais 5 deu quanto? Deu 13, né? 8 mais 5, 13. Certo? 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23.
23 mais 5, 28. 28 mais 5, 33. 33 mais 5, 38. 38 mais 5, 43. 43 mais 5, 48. Viu, pessoal? Então, se eu diminuir 18 menos 3 vai dar razão 5. Se eu diminuir 8 menos 3 vai dar 5. Se eu diminuir 38 menos 3 vai dar razão 5. Então, isso, gente, é o quê? É interpolação aritmética, onde a razão entre o seu número, o que está na frente menos o número atual, tem que dar a mesma razão, que é 5 entre eles, tá, gente? Então, isso é interpolação aritmética, tá bom? Bem tranquilo, um assunto bem tranquilo, tá? Vou apagar o quadro para a gente poder continuar avançando, tá? Só para dar uma recapitular para vocês entenderem melhor. Quando vocês se depararem com o exercício que fala interpolar meios aritméticos nada mais é do que inserir, tá? Inserir números entre dois parâmetros e duas barrinhas, tá? Então, isso aqui eu pedi para interpolar 8 meios. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números para serem interpolados, 8 números para serem inseridos entre essas duas barrinhas. A barrinha 3, que é o primeiro número, e a última barrinha 48. A diferença entre eles, a diferença é a razão. Como já vimos que a razão é 5. Mas no início do problema, vocês ainda não sabem isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vai chamar o último termo, que é o A10, que é o 48. O primeiro termo é 3. O número de termos são 10 termos, né? Que é 8 termos que eu estou inserindo, mais 2 termos conhecidos. Então, 8 mais 2, 10. 10 menos 1, 9 vezes a razão. Passo 3 para lá, 48 menos 3, 45, igual a 9 vezes a razão. 9 está multiplicando, passo dividindo. 45 dividido por 9 dá 5. Pronto, achou a razão, acabou o problema. Entendeu? Tá? Matou o problema. Bom, pessoal, vamos fazer uma correção do exercício, tá? Da página 19, apostila 2, tá? Na atividade número 1, na página 19. Ela fala o seguinte: em uma PA, o termo geral é dado por AN igual a 4 menos 3N, tá? Numa PA, o termo geral é dado por AN igual a 4 menos 3N. Certo? Aí ele fala o seguinte, determine o primeiro termo e a razão dessa PA, tá? Ele quer saber o primeiro termo e a razão dessa PA. Como eu resolvo isso? Tranquilo, ó. O que você vai fazer? Vai pegar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Então ele fala que o primeiro termo, ele quer saber o valor do primeiro termo, tá? Tem uma propriedade que fala que o primeiro termo, o valor dele é igual a ele mesmo, certo? O valor do primeiro termo é igual a ele mesmo. Nesse caso, não precisaria nem fazer conta, mas eu vou fazer uma conta para vocês se familiarizarem. Ele não deu essa equação aqui, a n é igual a 4 menos 3n. Esse aqui, n aqui não é o número de termos. Ele fala o seguinte, que o primeiro termo, tá? O primeiro termo é quanto? O primeiro termo é 1, né? 1. Então você vai pegar esse número 1 aqui e vai substituir no lugar do n, tá? No lugar do n. Só isso. Vai ficar 4 menos 3 vezes 1, que vai dar 3. 4 menos 3 deu 1. Tá? Então, o que acontece? O primeiro termo do exercício, ele equivale ao número 1. O primeiro termo equivale ao número 1. Tá bom? O primeiro termo vale 1. Deixa eu separar aqui para deixar melhor o entendimento, tá? O primeiro termo equivale a 1. Como é só o segundo termo? Se o segundo termo, A2 é o quê? 4 menos 3 vezes 2. É 2 aqui, segundo termo? 2. 4 menos 3 vezes 2 deu 6. 4 menos 3 deu menos 2. Tá? E o terceiro termo, A3 é igual a 4 menos 3 vezes, que seria aqui o N, seria o quê? 3 vezes 3, 9, né? Menos 9. 4 menos 9 deu menos 5. Então, o que acontece? Você já sabe que você montou como fosse uma reta, né? Os números que compõem essa PA. Tá? Eu até botei aqui uma tabelinha aqui embaixo. Ó. O A1 é igual a ele mesmo, 1. O A2 é o quê? É o primeiro termo, A1 mais a razão. Você sabe como se calcula a razão? Você pega o
o A2 menos A1. Melhor ter 3 termos, tá? Eu expliquei também na aula passada, para você calcular a razão, o ideal é você ter 3 termos, a partir do A2, A3, A2 e A1. Por quê? Porque sendo A1, o A2 menos A1 fica muito vago. Ele pode ser o A3, um termo que a sequência não é um APA, entendeu? Então, o que acontece? É bom você ter 3 termos para ter certeza. Melhor você pegar o quê? O A3 menos o A2, tá? Aí a coisa flui melhor. O que acontece? O A1 vale 1, o A2 aqui é o primeiro termo, que é 1, mais a razão. Até então não sei quem é a razão. Quem é o 3? O terceiro termo, que é o A2 mais a razão, certo? Então, se você observar aqui, ó, o A3 não é menos 5, o A2 não é menos 2. Se você pegar e botar aqui, ó, o A3, vou ter até aqui embaixo, ó, o A3 é menos 5, tá? Menos o A2. O A2 não é menos 2? Então, menos 5. Menos 5, menos com menos dá mais 2. Menos 5 mais 2 deu menos 3. Então, a minha razão é menos 3, tá? Então, agora, sabendo a minha razão, eu consigo resolver os meus números só para ter certeza mesmo, certo? O que acontece? Ó, o A3, ó, calculei aqui o A3, terceiro termo, vale menos 5. Menos o A2, que é menos 2. Menos 5, menos 2, menos com menos mais. Menos 5 mais 2 deu menos 3. Então, a minha razão é menos 3, tá? A minha razão vale menos 3. Aquela expressão 4 menos 3n, a minha razão vale quanto? Vale menos 3, tá? Aqui eu tirei como se fosse a prova dos 9. Ó, aqui é a prova dos 9. A1 vale 1, A2 é o A1 mais a razão, que o A2 é igual a 1, que vale do A1, mais com menos, que é a razão menos 3, mais menos 3. 1 menos 3 deu menos 2, que é o quê? Meu segundo termo. Meu A3 é o A2 mais a razão. O A3 é o quê? O A2, quanto que vale o A2? O A2 não deu menos 2? Menos 2, mais minha razão, que é menos 3. Mais com menos 2, menos 3 deu menos 5. O A4 é o A3 mais a razão. Quanto que é o A4? É o A3 é menos 5, mais com menos a razão, que é menos 3. Mais com menos é menos. Menos 5, menos 3 deu menos 8. Então, o valor do meu A4 vale menos 8, tá? Então, pessoal, fui e montei aqui, ó, na letra B. Ele pergunta se a PA é decrescente ou crescente. A PA é decrescente. Por quê? A minha razão ela é negativa. Aqui eu fiz só uma tabelinha para entendimento de vocês. Você vê que é 0, o 1 vale 1, o A2 é menos 2, o A3 é menos 5 e o A4 é menos 8. Então, eu tenho uma PA decrescente pelo único motivo de que da minha razão ser negativa, tá bom? Então, toda vez que minha razão for negativa, a minha PA, ela é o quê? Ela é decrescente, tá? Então, que ela vai diminuindo, os números vão decrescendo. Então, eu tenho uma PA menos 3, né? Então, minha razão é negativa. O primeiro termo vale 1. Por quê? Diz na propriedade que o primeiro termo é igual a ele mesmo. O A1 é igual a 1, tá bom? Então, esse é o motivo, tá? Mas, mesmo assim, eu fiz a conta ali e provei para vocês como que chegou ao número 1, tá? Que é 1 é igual 4 menos o n vale 1, vezes 1, que é ele mesmo, né? 4 menos 3 vezes 1, 3. Então, 4 menos 3 deu 1. Tá bom, pessoal? Então, é bem tranquilo, tá? Eu vou apagar o quadro para a gente poder continuar a nossa correção desse exercício, corrigindo o exercício desta página, tá bom?